No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do verso 1 ao 20, nos diz assim: E chegou ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, logo lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Queridos, fica comigo até o fim desse vídeo e descubra como Jesus libertou o gadareno. Talvez, assim como o gadareno na cidade de Gadara estava preso, estava algemado, estava servindo às trevas, talvez você que esteja me assistindo nesse momento esteja preso. E eu quero aqui pedir a você que fique aí até o final desse vídeo, que Deus vai te mostrar, talvez aonde você esteja preso, talvez nada está dando certo para a sua vida, mas através desse vídeo estou chegando até a sua casa, até o seu lar, para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, tá certo? Então, deixa o like, deixa aí o seu gostei, tá bom? Deixe seu comentário e compartilhe com a pessoa que precisa também ouvir esta mensagem, tá certo? Fica até o final para você entender. Queridos, o texto que nós acabamos de ler fala sobre um homem que estava possuído na cidade de Gadara. Jesus, claro, quando ele desce naquela cidade, na província dos Gadarenos, ele vai logo em direção a um cemitério, porque Jesus sabia que ali tinha um homem que estava aprisionado, estava preso com as ações do mal em sua vida, que talvez assim muitas pessoas estejam. E eu quero aqui, que o primeiro ponto que eu quero trazer, que eu quero falar passo a passo aqui, com respeito a essa prisão, que representa a vida de muitas pessoas que talvez você esteja assim. O primeiro ponto é o encontro no cemitério. Querido, o gadareno, ele vivia entre os sepulcros, ou seja, lugar de morte e solidão. Quantas pessoas estão vivendo desta forma? E o que o cemitério ele representa para nossas vidas? O cemitério ele representa vidas presas ao passado, pessoas sem esperanças. Quantos hoje estão vivos por fora, mas mortos por dentro? Quantas pessoas estão assim vivendo, queridos? Então, assim era a vida desse homem. Ele estava preso, a sua morada era no lugar de mortos, era um lugar de solidão. Esse homem vivia preso com ações do mal, as trevas dominavam ele, levava ele para o lugar de mortos, para o lugar de solidão. Segundo ponto que eu quero trazer para você, a prisão invisível, ou seja, ele era preso com correntes e cadeias, mas as quebrava, ou seja, a possessão era tão grande que ele as quebrava. Ou seja, a verdadeira prisão não era a de ferro, mas era espiritual. Ou seja, o problema do homem aqui era espiritual. A violência que o inimigo tomava sobre o seu corpo era tamanha que ninguém podia prendê-lo. Se alguém colocasse ele em grade, ele quebrava tudo. Ou seja, hoje muitas pessoas estão presas por vícios, culpas, depressão e até mesmo pecado secreto. Ou seja, a Bíblia diz que aqueles que encobrem jamais prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. É o que Deus ele mais quer, querido. A prisão espiritual não tem médico nenhum que resolva. Esse homem aqui foi por muito tempo até ele encontrar-se com Jesus. Um terceiro passo, ou um terceiro ponto, as algemas da lascívia e do pecado. Esse homem, ele vivia totalmente nu. Olha como é que o diabo ele faz. Prendeu o homem e agora estava direcionando ele a viver nu, pelado mesmo, era como ele vivia. Ou seja, o espírito imundo o levava a perder a dignidade. Lascívia significa paixão desenfreadas, como imoralidade
e desonra. Ele estava nu, queridos. O homem não tinha dignidade. O homem vivia na imoralidade e na desonra. Talvez assim é a sua vida. E quantos até mesmo dentro da igreja estão vivendo esse pecado da lascívia, o pecado da sensualidade, da imoralidade. Assim como o gadareno, querido, muitos vivem algemados em prazeres que destrói a sua própria alma. Em quarto lugar, os gritos no monte. Queridos, o gadareno clamava de dia e noite. Ele gritava e também a Bíblia fala que ele se feria. Muitos hoje gritam em silêncio, no quarto, mas vive na solidão. Vive verdadeiramente nas drogas e vive também na solidão. Estão gritando em silêncio. Quantas pessoas estão vivendo desta forma? E tudo isso são ação do mal, queridos. E em quinto lugar, a religião que não resolve. E a Bíblia Sagrada diz, quando o espírito imundo vê Jesus, ele se curva. Isso nos mostra a religiosidade. A cidade tentava prendê-lo com correntes, mas nada funcionava. Ou seja, a religião humana sem Cristo é algemas que não liberta, não libertava. Quantas pessoas usam a correntezinha, clamam e não resolve nada. É o que acontece, a religião sem Cristo, ela é algema que não liberta. Só Jesus pode romper as cadeias espirituais. Só o Senhor Jesus. Sexto lugar, a libertação pelo poder de Jesus, como está escrito no versículo 6 ao 13. O gadareno correu e se prostrou diante do Senhor. Nenhuma legião resiste à autoridade do Filho de Deus, jamais. A voz de Jesus é mais forte que todos os gritos do inferno. Não existe grito mais forte do que a palavra do Senhor nosso Deus para libertar. O diabo pode até gritar, mas Jesus tem a voz mais firme, mais forte, mais alta. E nenhum grito, nenhuma legião resiste ao nome poderoso de Jesus. E em sétimo lugar, da prisão à missão. Olha o que Deus faz, né? O homem estava preso, agora Jesus liberta ele, e agora faz dele um missionário, como está escrito lá no versículo 19 ao versículo 20. O que antes vivia no cemitério, agora testemunhava na cidade. Quem era escravo, agora era pregador, ou seja, o homem estava pregando. Jesus, ele transformou o cativo em missionário da vida eterna, pregador da palavra do Senhor nosso Deus. Onde você tem vivido, querido? Onde é o seu cemitério espiritual? Ou você está aos pés de Jesus, ou você está vivendo nessa situação? O cemitério que eu falo aqui é o mundo, o sistema que é mau, que está aí destruindo tantas vidas. Hoje Cristo, ele quer libertar você. Hoje Cristo, ele quer mudar a tua história como ele mudou a história do gadareno, tá bom, querido? Fique com Deus. Mande esse vídeo para uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? E nos ajude aí compartilhando para que o YouTube possa nos ajudar a mandar o nosso trabalho, tá bom? Deixa o like. Um abraço.